uma entrevista, mais uma sabatina com os candidatos a governador, essa parceria da FEComércio com o PR Online. E o entrevistado hoje é Ralph Zimmer, defensor público do Estado, candidato a governador pelo PROS. Ralph, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso encontro. E é uma entrevista que é muito balizada na pesquisa que resultou na Carta do Comércio, esse documento que a FEComércio elabora a cada 4 anos e entrega para os candidatos a governador e para os candidatos ao legislativo. Dessa forma, a FEComércio de Santa Catarina pode contribuir no processo político, expondo as demandas dos empresários do setor e as políticas públicas que devem ser priorizadas. Como o perfil da entidade é mais positivo, a federação está fazendo uma sabatina em vez de um debate. Para dar espaço para o futuro governador fazer propostas em cima dos desafios apresentados pelos setores representados pela entidade. Lembrando que a FEComércio congrega mais de 500 mil empresas que empregam mais de 1.200.000 trabalhadores em todo o estado, além de ser a gestora do SESC e do SENAC, com quase 100 estruturas em todo o estado. As 3 primeiras perguntas, Ralph, são iguais para todos os candidatos. Depois, as demais perguntas, parte delas são inspiradas na carta e algumas de política mais ao final. Fique à vontade. Então, eu vou começar com essas perguntas que são iguais a todos os candidatos. Antes da pergunta, se me permite, quero agradecer o espaço aqui da CAT, dizer que é uma honra estar sendo entrevistado por ti, que eu acompanho teu trabalho de há muito. Redação impecável, tenho verdadeira inveja da forma que tu escreve com tão poucas palavras e fala muito. Então é uma honra estar aqui contigo, Piaro. Certamente um dos maiores jornalistas aí dos nossos últimos anos e está marcando história de Santa Catarina. Meus parabéns. A inflação e o poder de compra dos consumidores foram apontados na pesquisa da Carta do Comércio como os principais obstáculos dos empresários entre os 33 indicadores. Nos últimos 2 meses, medidas de exoneração e redução de impostos para alguns itens essenciais, como combustíveis e energia, ajudaram a reduzir a inflação, mas os riscos ainda são persistentes. Além disso, a renda real dos trabalhadores de Santa Catarina ainda não voltou aos patamares pré-crise da pandemia. Na sua gestão, a redução de alíquota será estendida para outros produtos para reduzir efeitos inflacionários no custo das empresas e na renda dos trabalhadores? Olha, Piaro, muito boa pergunta. Quando tu toca em 33, dá vontade de falar em outro assunto, mas vamos ficar aqui nos indicadores econômicos, né? O que ocorre é que, na realidade, a política macro, né, econômica vem de Brasília. Isso é um primeiro dogma. O segundo dogma é que nós estamos num mundo totalmente globalizado, há outras variáveis, aí, a guerra da Ucrânia, a variação de petróleo, enfim, também acaba influenciando todo o Brasil e, naturalmente, Santa Catarina. Eu acredito que o Estado, para ele poder chegar na questão tributária, ele precisa ter uma arrumação antes na questão do modelo de gestão. Eu fui gestor, claro, com uma caneta com muito menos tinta do que de um governador, fui defensor público geral do Estado em 2016, 2018, e eu pude notar já naquela época pré-pandemia que a estrutura estatal é muito cara. É muito cara porque um prédio é disponibilizado, às vezes, apenas por uma instituição e ele poderia ter um contraturno e abrigar mais de uma instituição. Um prédio, ele traz a reboque não só conta de água, luz, mas com as terceirizadas empresas, né? De segurança e limpeza. Um funcionário de uma empresa terceirizada que recebe salário mínimo, ele custa, para quem paga, no caso o erário, de 3,5 vezes a 4 por cada funcionário. E isso nos leva à lei orçamentária. Então a gente tem que começar com orçamento, quando a gente vai falar de questão econômica. Nosso orçamento hoje, ele está engessado. 85% que entra nos caixas do governo vai para pagar o funcionalismo, inclusive eu, que sou funcionário público, né, mas lá tem um limite prudencial até 49,5%. E o restante, 35, alguma coisa, 36, porque a gente não está bem no limite prudencial, a gente está abaixo, na realidade, para pagar a despesa corrente, que são esses contratos, locação de prédio, pagamento com empresa terceirizada e outras despesas correntes aí do Estado. O que eu imagino para a gente chegar agora, feita essa introdução, no ponto central disso? Eu imagino que a pandemia, nem o home, nem o office, né, ela nos ensinou muita coisa. E tem um preconceito, às vezes eu vejo, na questão do teletrabalho, né, como se o teletrabalho fosse coisa de vagabundo. Pelo contrário, onde se tem tecnologia, e a gente está aqui na CAT, que sabe disso todos, tu controla a entrada, a saída, a produtividade
velocidade em tempo real, né? A tecnologia hoje nos permite isso. Então a gente tem que focar na entrega. Hoje, o acesso à rede de computadores, a celulares, smartphones em Santa Catarina é massificado e vai aumentar ainda agora com a chegada do 5G, com os programas que a União fez de concessão, que exigem de quem for explorar o serviço, ampliar a rede, enfim, até de forma gratuita para algumas regiões, penso. O que ocorre? Com isso, eu penso que a gente tem que mexer no estrutural. Onde tem um prédio... O senhor avalia que primeiro é preciso reduzir o custo da máquina para depois mexer na questão dos impostos? Exatamente. Porque o que acontece? A gente mexer no estrutural, onde tem um prédio, aqui até vou usar de exemplo a própria Defensoria, o PROCON, a PGE. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, também uma queda de natalidade em Santa Catarina. E aumentou a oferta do ensino, com escolas privadas, escolas de bairros. Há grandes escolas públicas com espaço para ser a porta de entrada do serviço público. Hoje precisa o quê para uma porta de entrada do serviço público? Um servidor treinado para atender com urbanidade o cidadão, levar ele para trás de uma tela, que eu falo que não é nem um atendimento virtual, é o telepresencial. E isso controlar de casa alguns servidores para pegar essa demanda na porta da escola. Ajuda em mobilidade, vai reduzir custeio, porque a gente reduz o número de prédios locados. Vamos conseguir, também nos prédios que ficarem locados, vamos trabalhar com um modelo de iniciativa privada que é chamado coworking, né? A sala não pode ser mais aquela sala que tinha o porta-retrato, o armário do servidor público. Ela tem que ser uma sala para atendimento do serviço público. Teu atendimento tua agenda das 14 às 18, das 10 às 2 da tarde, tem que ter outra pessoa atendendo, né? Então, com isso, a gente pensa em reduzir drasticamente a despesa corrente. Reduziu a despesa corrente, porque eu não posso aqui prometer fazer proselitismo, enfim, populismo, porque há a lei de responsabilidade fiscal. Para te reduzir tributos, tu tem que apontar a fonte que tu vai repor, né? Senão era fácil, né? Então, o que acontece? Com essa redução aí, sim. Aí a gente tem uma outra baliza no que tange o ICMS, que são os acordos com Confaz para evitar a guerra fiscal. Mas nós estávamos com um problema aqui no estado, vocês que são da área de comunicação, Santa Catarina até bem pouco, não fosse uma decisão do Supremo Tribunal Federal, estava com o ICMS mais caro do Brasil. Foi reduzido, né? Então eu penso em sim fazer um modelo de gestão que enxugue e que leve todos os tributos, notadamente o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação, ao patamar mínimo que evite a guerra fiscal, porque senão o Supremo caça, né? Mas ao patamar mínimo do Brasil. Porque o que eu acredito? Eu acredito que com isso, tirando o peso do empresário, ele gera mais emprego e aí a roda da economia dentro do Estado, ela começa a viver por si só. É essa a minha ideia para combater o ponto. A segunda maior dificuldade apresentada na pesquisa foi a captação de recursos, sobretudo pelo custo do crédito. Em pouco mais de um ano e meio, a Selic passou da mínima histórica, 2%, para patamares iguais a 2016, 13,75%. Elevando o custo de empréstimos e minando novos investimentos. Quais as medidas para ampliar as linhas de crédito e especialmente reduzir o custo da captação de recursos para as empresas? E eu queria saber também se é possível criar um programa especial de incentivo para investimentos para o comércio, serviço e turismo, nos moldes do PRODEC que atende a indústria. Vamos lá, vamos começar pelo começo da sua questão, muito boa também. A taxa de juros é uma política do Banco Central, também é um fator que reforça, né, aos estados, né? Nós estamos atrelados aí, em linha geral, à taxa do Banco Central e eu tive a felicidade de trabalhar nisso na minha carreira como assessor jurídico em uma unidade de direito bancário, depois no Tribunal de Justiça, com hoje desembargadora Gastaldi Buzzi, desembargador não, ministro do STJ, era desembargador à época. Foi uma das últimas épocas ali, ele era um lobo solitário que julgava que ele aplicava a lei do usura, 1% ao mês, mas isso caiu, foi atropelado pelos tribunais superiores. O que se entende hoje é que a taxa média do mercado, ela pode estar acima, mas não muito acima, é um conceito aberto. Então o dinheiro no Brasil é um problema mesmo para captar. É preciso, antes de tudo, enfrentar essa questão com olhos na realidade, né? Então, qualquer governador que sentar aqui e dizer que vai reduzir Selic tinha que sair daqui preso. O governador tem dois instrumentos interessantes na sua mão, que são o BADESC e o BRDE, que também tem participação de Santa Catarina. Exatamente, exatamente.
O que eu sei do BRDE é que está o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, citado na Operação Hemorragia, vai ter o direito dele de defesa, né? Ganhando R$60 mil por mês, que o Carlos Moisés colocou. Isso que eu sei de BRDE, para ser bem sincero. Tá? A política desses bancos, confesso por eleitor que eu não estou a par, sei que são de linhas de crédito, mas o que eu tenho em mente é que o pequeno tem que ter crédito. O pequeno, o micro e o médio empresário, até porque essa é a vocação de Santa Catarina. E esses são quem tem mais dificuldade, tanto para cooptar recurso, como para pagar, né? E o médio, o empresário mais solidificado tem uma capacidade de torque maior, mas também não pode ser esquecido, porque tem polos estratégicos que, se um grande quebra, é efeito dominó. Então, eu acredito que essa política tem que ser desenvolvida com um profissional da área, né? Me comprometo aqui com Santa Catarina trazer um economista para esses bancos, alguém que tenha passagem em bancos privados para tocar, porque eu não entendo economia nesse sentido. Não entendo. O que eu entendo foi o que te falei aqui de juros, de legitimidade jurídica, para onde ir. A ideia, em geral, é essa. É ter crédito, tanto para o pequeno como para o grande. E para concluir, tudo passa por transparência hoje em dia, né? Tanto em nível internacional, desde 1995, há um ranking dos países mais transparentes. E no Brasil tem esse ranking, desde 2019, salvo o melhor juízo, pelo Ministério Público Federal, e nós estamos numa posição medíocre, a 12ª. Quanto mais transparente for o Estado, a máquina pública que está fomentando aí, buscando investimentos, dá maior segurança ao mercado. E isso, a tendência natural é facilitar o crédito, reduzir, enfim, as taxas. Então, a minha gestão, essa é a espinha dorsal. Todo servidor público vai ter relatório automático de produtividade, vai para o site, a agenda e o relatório. Todo contrato público e todas as reuniões para fins de licitação vão ser ao vivo no YouTube, canal próprio do YouTube, porque já há estudos, o Piara, que a corrupção ela não é um fenômeno que surge no coração de uma pessoa má, de um Darth Vader, né? Ela é uma questão sistêmica e que ela encontra espaço para vicejar onde os olhos não alcançam. A partir do momento que vira um Big Brother, que é isso que eu quero fazer realmente do governo, que vira câmeras em tudo, e todos os atos que movam com dinheiro público, as pessoas ficam inibidas. Isso, antes de tudo, é subreptício, é humano, enfim. E com isso, o que acontece? A gente sai da 12ª posição, pula para a primeira, em termos de transparência. O recado para o mercado é muito forte. Não, lá tem um governo transparente, lá o dinheiro que entra, que sai, que é mexido. Outra coisa que quero colocar no sítio eletrônico do Estado, o fluxo de caixa. O que entra por dia, o que sai, para onde está indo, né? Hoje é uma dificuldade enorme para se conseguir informações. Tem a lei de transparência que ajudou, mas eu tive que ir ao Tribunal de Contas para pedir, por exemplo, os contratos convênios do Plano 1000. O Tribunal de Contas recomendou ao governo do Estado a colocar no sítio de transparência e eu confesso que até hoje não encontrei. Então, se a gente vive num estado de dúvida do que é feito com o dinheiro público, evidentemente isso reflete na iniciativa privada, sem segurança, sem certeza. E a gente tem que acabar com isso. O catarinense tem o direito de saber para onde vai cada centavo dele, porque é ele que produz. Quer pontuar, candidato, até porque é uma pergunta que foi feita exatamente igual para todos os candidatos, essa questão do PRODEC para o comércio. O PRODEC é um programa de incentivos fiscais histórico em Santa Catarina, está aqui há mais de uma gestão, ele é responsável por boa parte do desenvolvimento da indústria catarinense, e o comércio quer saber se existe a possibilidade de ter um programa nesses modos também para o comércio. Confesso que eu desconheço por esse nome programa, né? Eu sei que há um incentivo, que havia até rumores aí na gestão anterior a respeito de isenções fiscais, e que agora acompanha que a Assembleia Legislativa deu uma formatação um pouco mais clara, digamos, né, para a questão de isenções, e as políticas de isenções elas têm que existir simultaneamente com a redução do custo da máquina, porque elas incentivam a produção, né? E a gente não pode matar quem produz, né? Então essa é a verdade. Agora, evidentemente, tudo às claras, com critérios equânimes, né? Discutido com a sociedade civil e com igualdade, né? Se for para a empresa de tecnologia de Joinville, que seja para de Blumenau, de São Miguel do Oeste, de Criciúma e daqui. Essa é a minha ideia a respeito. A terceira pergunta elaborada pela FEComércio, que eu vocalizo aqui nesse momento, é a pesquisa que resultou na Carta do Comércio, apontou que a educação deve ser a política pública prioritária para a próxima gestão.
A qualificação profissional é um dos principais responsáveis pelo aumento da produtividade dos negócios. Na última década, a quantidade de pessoas trabalhando no comércio, serviços e turismo com formação básica completa ampliou de 64,2 para 78,3. Apesar desse crescimento, é um número ainda considerado baixo. Quais as medidas para ampliar a qualificação básica e técnica dos trabalhadores do setor? Além disso, qual o papel do Sistema S, em especial do SESC e do SENAC, na execução dessa política? Eu vou tratar dessa política, mas queria só fazer uma abertura. Eu acredito que o setor produtivo ele tem que estar em diálogo constante com o governo e na elaboração de políticas, né? Por exemplo, no meu projeto de governo que está registrado no TRE, os portos, que hoje li uma notícia aí de mais um procedimento do Tribunal de Contas, os portos quem tem que tocar é a Fiesc. É a Fiesc que exporta. A Fiesc tem que escolher quem é o diretor de porto, não é o governador. Não é amigo de fardo, de toga ou de qualquer outra questão nesse sentido que vai tocar um porto, como ocorreu em Imbituba, um cidadão que está respondendo no Tribunal de Contas por falsificação de documento, inclusive, né? Então a gente tem que colocar os profissionais da produção. Fazendo esse gancho, trazendo agora da parte produtiva para a questão da escola, a gente tem vagas de trabalho aqui em aberto e não tem mão de obra aqui qualificada. A gente tem que treinar a mão de obra não só para as vagas daqui, mas como para as vagas do mundo, né? Levar não só para a sala de aula, para a rede pública, mas investir na questão da formação técnica. A gente precisa de técnicos também. Um país não se faz só com diplomas de terceiro grau, né? E a gente precisa, essas áreas técnicas estar alinhado com o setor produtivo. Lá em Joinville, parte mecânica. Aqui talvez vocês queiram, a gente possa treinar operador de drone para o agronegócio. São mercados que vêm surgindo e que demandam qualificação, né, para ser cumprido. E o Estado, para poder fazer seu papel nisso, ele tem que estar em diálogo constante com o Sistema S, com a CAC, com a Fiesc, para também ter um plano de ensino para o aluno que case com a necessidade do Estado para preencher essas vagas, né? E, evidentemente, também incentivar os professores a um programa constante de aprimoramento, levar aí a tecnologia de 5G que chegou aqui agora em Jaraguá do Sul, também me parece recentemente, ou essas duas primeiras cidades, para a sala de aula, né? Tornar o aprendizado mais dinâmico, incluir aí tudo que for possível no currículo normal e extracurricular, né? Que o orçamento permita e que esteja aí par e passo com os tempos que nós vivemos, né? Eu não quero chamar de velho, até porque sou mais velho que tu, mas a gente fez datilografia, né? Eu quero crer que tu fez também. Não fez? Não, então tu é muito mais novo que eu, mas tem gente que já fez datilografia. A gente está vivendo um mundo que muda constantemente e a parte da educação tem que acompanhar, né? E isso é só com o diálogo com o setor produtivo intermitente para levar adiante. Candidato, seguindo adiante na nossa entrevista, o tamanho da máquina foi o segundo ponto colocado na pesquisa da Carta do Comércio na área de administração, como as coisas que incomodam o setor. O primeiro é a burocracia. Então são dois pontos que se interligam. Uma máquina inchada, a burocracia pesa. O que esperar do seu governo em termos de reforma administrativa para que mudanças cheguem na ponta? A gente vê que cada governo faz a sua reforma administrativa, geralmente faz outra no meio do mandato, mas o que chega na ponta? O que a gente pode esperar do governo Ralph? Com certeza a primeira vai ser estrutural, né? Eu vou reduzir o número de prédios locados, que vai ser uma coisa de louco. Uso compartilhado daqueles que sobrarem, levar para a porta da escola pública para não pagar aluguel, porque já é do Estado, uma porta para o teleatendimento no PROCON, na Defensoria, na Delegacia de Polícia, até para a telesaúde, por uma primeira approach aí do que não for urgente. Então, é o estrutural. Primeiro, o estrutural é ali que tem que cortar. Não adianta ficar fazendo lei diminuindo, como foi ocorrer agora, tirar as secretarias regionais em 19, uma medida que tinha que ser feita, que elas tinham se deturpado aí ao longo dos anos, só que se vocês pegarem o custo com o funcionalismo comissionado, em 2018 era 7 milhões e 300 mil reais, alguma coisa nesse sentido. 2019 caiu, hoje está 8 milhões e 300, está 1 milhão mais caro do que há 4 anos atrás. Então, o que acontece? Comissionado é um outro problema sério. Há pressões em grupos políticos, isso aí vocês mesmos noticiam, né? Cargos. Então, isso aí tem que ser enxugado, né? E essa gente tem que viver de trabalho.
né? Então, podem esperar de mim que se o catarinense me der a glória aí de ser eleito, corte de estrutura vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro, é muito prédio locado, muito cacique para pouco índio. E a questão dos comissionados também, enxugar os setores, né? Eu vejo, por exemplo, a sobreposição de contratos. A gente está passando por um problema aí que um joga a bola para o outro, mas a mesma turma, mal ou bem, aí, continua no governo, que foram contratos superfaturados na comunicação, na saúde, na tecnologia, né? Tendo aí tem um empresário renomado, feito uma delação premiada recentemente, o senhor Jaime de Paula. O que acontece? A gente tem o CIASC, que ganhou o prêmio Boa Vista, um Big Data, né, nacional, que foi premiado nacionalmente, tem concursado, tem investimento público lá, porque esse pessoal ganha salário. O que o governo do estado fez agora? Foi lá, dispensou a licitação, pediu um parecer para o CIASC não compra esse Big Data da Oracle. O nosso é premiado, vai ficar conosco aqui, tem mais segurança, tudo nosso é premiado nacionalmente. O estado desconsiderou o parecer do CIASC, comprou, vocês que estamos aqui na CAT, comprou um Big Data da Oracle por 35 milhões de reais. Aí das duas, uma. Ou tu fecha quem faz o serviço, mas tu não bota dois para fazer. Minha avó sempre dizia que cachorro que tem dois donos passa fome. O senhor falou da questão do comissionado, acompanhando a evolução da máquina pública, a gente, 10, 15 anos atrás, eram cerca de 3 mil comissionados, esse número foi reduzindo. Hoje, governos a governo, não há um mérito deste governo, nem do anterior, é uma construção, e hoje deve ter em torno de 700, 800 comissionados no estado, é menos do que algumas prefeituras, inclusive. O senhor quer reduzir mais? Quero fazer um escrutínio, se for possível, reduzo mais. E detalhe mais importante, Piara, é um número, com todo respeito, não que tu está me trazendo uma notícia falsa, mas é um número que não reflete a realidade do custo. Porque reduziu, mas aumentou o custo. Estão pagando melhor o comissionado. Porque a gente acabou 2018 gastando 7.300. Era 20 e tantos milhões mensais, hoje está em 8. Não, mas eu tenho aqui, eu vou... deixa eu dar o carga aqui. Estou indo mais para trás. Tá, não, pode... O anual está maior. O anual desse ano é maior, depois eu te passo os dados, o gráfico, a fonte do próprio governo. Terminou 2018 gastando 7.300, agora gasta 8.300. Então, dá para reduzir mais, né? Dá para reduzir mais. Eu acredito que dá para reduzir mais. Outra demanda que é muito forte e reflete a Carta do Comércio reflete, é na questão de infraestrutura, que a maior demanda que veio é a melhoria da condição das estradas. A gente teve vários modelos que foram apresentados, a Secretaria da Regional, em algum momento, ia ser responsável pela manutenção. Quando esse governo atual assumiu, prometeu fazer isso através de consórcios entre os municípios, depois veio o PIX, acabou o DEINFRA, fortaleceu a infraestrutura, mas a gente continua tendo muito problema com as estradas estaduais. Qual é o modelo que o governo Ralph pode trazer? Olha, eu quero dizer que eu sou um obcecado, obstinado por ferrovia. Gosto de trem desde pequeno, que eu ganhei meu primeiro ferrorama, mas não é isso. Se a gente pegar a África subsaariana, tem trem. Se a gente pegar a Europa rica, tem trem. A Europa pobre, tem trem. Estados Unidos tem trem. Por que isso? Porque o pavimento, o único lugar no mundo que o pavimento aí dura 20 anos é no Japão e na Alemanha. Até por questões climáticas, questões de material e de uso. Aqui no Brasil, os estudos apontam 4 anos e meio a durabilidade de um pavimento. Então, se a gente chegar e prometer aqui, olha, vamos tapar todas as estradas, que há 4 anos a gente vai estar fazendo campanha dizendo a mesma coisa. Vamos ter que tapar buraco. É correr atrás do próprio rabo. Mas como é que o Estado vai fazer ferrovias? Tem um programa já federal que tem dado muito certo nos outros estados, né? Parceria público-privado, os lotes, tem que ter essa interlocução com o governo federal e para mim é uma obstinação. O meu sonho é um dia pegar um trem daqui, ou ali de São José, atravessar a ponte para Dionísio Cerqueira em 5, 6 horas, né? Descer lá onde que a minha mãe se criou. Isso tem que ter. Por quê? Porque isso vai permitir, paralelo a isso, recuperar as estradas, né? Por meio de licitação, tudo que muito bem, que as estradas nossas durem mais do que uma gestão. Porque se a gente continuar escoando que nem louco, e que é necessário a nossa produção pelas estradas, a gente vai estar recapeando, correndo atrás do rabo. A gente tem que começar a pensar Santa Catarina, não é para os 4 anos do próximo governo, que eu fiz o compromisso no TRE, que eu gostaria de só 4 anos, mas a gente tem que pensar para que é 20 anos. Porque se a gente olhar a médio e longo prazo, o produtor lá do Oeste, principalmente, do agronegócio, o custeio dele para chegar no porto, isso interfere a competitividade nossa.
A partir do momento que a gente perde, dá um passo para trás para fazer de tudo para ter uma boa ferrovia, os passos para frente vão ser mais leves. Vai melhorar a mobilidade, vai dar maior durabilidade às nossas estradas e, sendo bem objetivo, voltando às que estão esburacadas, não tem outro jeito, Piara, tem que tapar. E para isso tem um procedimento licitatório, né? Abrir as concorrências, ou se o governo já tiver aberto, não tem esse dado, né? Ver se está regular e se está regular dar continuidade e tapar os buracos. O que eu fico triste com esse governo, porque eu sou natural de Chapecó, e esse governo que tem não gosta do Oeste, né? Não gosta. Não gosta porque a própria Fiesc levantou para nós que tem 10 SCs lá para o nosso Oestão arrebentada, né? A questão de ferrovia sempre são projetos de longuíssimo prazo, pelo que a gente percebe, inclusive. A gente lembra de estudos de ferrovia do frango. O governo Dilma chegou a criar uma estatal para focar especificamente e não avançou. Houve muita briga sobre trajeto também. Isso. Mas enquanto se pensa no longo prazo, tem um dia com os caminhões passando. Sim. Tem algum plano emergencial para isso? Licitação tem uma lei. Se der para dispensar, dá. Se não dá, pelo valor dos contratos, eu imagino que não dá para dispensar a licitação, por mais emergencial que seja, tá? Não, o dado valor de contrato é obrigado ao procedimento licitatório. Ou está aberto por esse governo, ou se não está, tem que entrar 1º de janeiro já com a equipe de transição, abrindo licitação para contratar, para recapear. Não tem jeito. Tem uma demanda também muito forte na questão das rodovias federais, muito tempo de espera, duplicação da 470, 280, a 282 não é suficiente para o que o nosso estado demanda nessa travessia para o oeste. Outras também. O governo federal sempre muito aquém do que a gente espera que faça, e no governo atual foi colocado recurso estadual para avançar algumas obras. O senhor manteria essa política? Como é que faria? Olha, eu acredito o seguinte, que primeiro a gente tem que arrumar nossa casa para depois arrumar do vizinho. Tá? A BR é do Brasil, tem que exigir do governo federal que tenha um retorno e articular para isso. A gente tem que arrumar SC. A casa do governo federal, do governo estadual é SC. Senão vai ser presidente da República para mexer em BR. Evidentemente que a gente também tem que ter um bom senso que obras que estão em andamento, contratadas, com contratos rígidos, estão trazendo melhorias, cujo parar custe mais, traga mais prejuízo do que continuar, deve ser continuado. Tem a famosa história que entre o péssimo e o ideal reside o possível. Então, esses contratos, se estiverem de acordo e for negócio continuar tocando do ponto de vista macro, não me oporia a tocar, mas vou fazer todo um esforço para a questão federal, que Santa Catarina vai eleger 16 deputados federais, um senador para ficar no lado de mais 2 lá em Brasília, e um governador que, se eu tiver essa glória, eu quero ir para Brasília, assim, ter interlocução, a gente tem que conseguir fazer voltar o que a gente produz para cá, ou amanhã depois começar a falar em movimento separatista, né? Senão, só estou pensando, tá? Não vamos prender, né? Porque não dá para a gente produzir, mandar para Brasília e não vir. Alguma coisa tem que voltar, e tem voltado muito pouco, essa é a verdade do que a gente dá para o Brasil tem nos dado muito pouco. Isso é histórico, né? Não é desse governo somente, com alguns soluços em outros governos, obras pontuais aqui e acolá, Santa Catarina tem o direito de ser melhor vista no cenário nacional. Entre as diversas críticas que o senhor faz ao atual governador, uma das mais recorrentes é as alianças que ele fez de governabilidade na Assembleia Legislativa. O PROS é um partido jovem, um partido sem tradição em Santa Catarina e que não deve eleger muita gente. Não deve eleger 10% das cadeiras no cenário otimista da Assembleia Legislativa. Fato. Como que o senhor pretende ter governabilidade sem essas alianças? Olha, eu acredito que, para começar do começo a resposta, que o problema maior do governo Moisés foram os extremos, né? Vocês acompanharam que quando ele tomou posse, ele foi extremamente grosseiro com os deputados, disse que não gostava de política, alguma coisa nesse sentido, daí o então presidente, o Júlio Garcia, disse que se orgulhava de ver de política, e eles começaram com os pratos quebrados e depois custocaram, inclusive, para o Estado, eles se reunirem de novo, né? Então, acho que não tanto ao céu nem tanto à terra. No meu planejamento, eu penso, sim, na formatação de secretarias de governo, proporcional às cadeiras não só da LESC. Tem que fazer uma conta com as cadeiras federais, inclusive de Senado, e aí entra a questão da governabilidade, compromisso de não reeleição. Pessoal, quem vai ser o próximo governador, todo mundo pode brilhar, porque vai ser vocês, não vai ser eu, tá? Vamos lá. O que a gente precisa? O partido X tem um número maior, que era o critério até que o Luiz Henrique usava para as regionais.
a geografia das urnas. Então vocês vão ter mais espaço do governo, não tem problema. Não é crime, gente, é normal, a política tem indicação. Ah, mas vai indicar só técnico? Não, se o político tiver um deputado num partido, que elegeu um deputado que é médico, que entende da área de saúde, que entende de gestão, e o acordo fizer parte dele vir para subir um suplente, é do jogo político. O que eu não vou fazer, e aí eu falo do fundo do meu coração, meu avô foi um dos fundadores do MDB, né? Eu não tenho nada pessoal com nenhum MDBista, aliás, cresci ao lado deles, fazer como o Carlos Moisés fez agora, um convite que tu mesmo publicou, não sei se já se perfectibilizou ou não, o deputado Titon, condenado pelo Tribunal de Justiça a 10 anos de pena de prisão por corrupção, ser chamado para uma secretaria. Aí isso no meu governo não, vou dizer, olha, sinto muito, com essa ficha não dá para vir, né? Então seria isso, a questão para ter a governabilidade. Não tem problema nenhum, vamos fazer com a geografia das urnas e com os demais partidos, da esquerda e direita. Candidato, a gente tem visto nos debates todos o senhor uma contundência muito forte com o governador Moisés, ele é o seu principal alvo de críticas, e o senhor é o autor de um dos pedidos de impeachment que quase derrubou o governador. Como convencer o eleitor de que o senhor é candidato a governo do Estado e não candidato a derrubar Moisés? Olha, é muito simples. Até olhar o meu histórico funcional, eu tentei um doutorado no começo do ano, não estava no meu plano de ser candidato a absolutamente nada. Eu tentei no final do ano passado, no começo desse ano, uma licença que eu passei para um doutoramento em Portugal, né? Eu pedi, inclusive, para continuar numa situação que já se tem aqui no mundo fático de audiências. Os juízes que eu trabalho, os promotores, deram parecer favorável, que eu tinha condição de fazer isso. Infelizmente, o meu superior, né, e tem que respeitar, hierárquico, negou. Eu entrei com uma medida judicial, não deu tempo de tramitar, eu ia ter que fazer um pagamento expressivo de 15 mil reais, eu tive que desistir daquele projeto, né? E aí surgiu o projeto do PROS, o convite para eu ser candidato, que não estava no meu planejamento. Eu confesso, falei já até, o Anderson Silva acompanhou, eu tenho 2 arrependimentos na vida. Um foi ter entrado com o primeiro impeachment, e outro fato que eu até hoje respondo que sou inocente, mas eu me arrependo da circunstância, no processo Maria da Penha. Eu tenho esses 2 arrependimentos e vou te dizer por quê. Em relação ao impeachment. Em relação ao impeachment, eu imaginava o seguinte, juridicamente correto, politicamente, ou vão tirar e vai ter uma eleição, ou vai ter um acordo, porque eu nasci em 79, não sou nenhum ingênuo, e vai ter uma interlocução executiva e a leste que o Estado vai andar. Foi o que eu imaginei. O que eu não imaginei, e isso me dói, é que o custo, tem um pouco da pressão da leste, e outro ponto, que daí também é da culpa do senhor Carlos Moisés, né? O custo ficou muito alto dos impeachments, bem que o segundo não foi o meu, né? A gente vê aí, final do ano, só pegar a lei orçamentária, 529 milhões e 200 mil reais em emendas para deputados. Mais de meio bi, né? Eu faço uma ilação aqui, não é uma acusação, mas eu acho que isso pode vir a ter uma correlação com o impeachment. Aí a gente vê desde 2019, daí eu acredito que é um grande erro do governador Moisés, eu não tenho realmente nada pessoal contra ele, eu me sinto extremamente à vontade. Agora que ele veio com essa história, que eu estava apertando minha mão em todo o programa, agora ele não aperta a mão, ele diz que quem bate mulher, que não é o caso, mas eu disse, então 1 a 1, não aperta a mão em quem foi condenado por 5 desembargadores aí pelos sumiços 33 milhões. Mas vamos lá. O que ocorreu com o impeachment? Ocorreu uma reformatação da política e eu acredito que o senhor Carlos Moisés pagou um preço muito alto também porque ele quis, que ele podia ter tido um pulso maior, né, em relação à falta de organização. Quando tem um problema aí que morreu 2 crianças, no mínimo 2, a falta de UTI, citado até por um grande veículo de notícia, que uma na frente da Casa Agronômica, o que deveria ser feito, primeiro por lei? Primeira coisa, fala assim, não, estava de conhecimento público notório que desde 2019 deveria ter ampliado o leito. Secretário na rua. Tchau. Nem passa aqui, pega a tua pasta e vai embora. Quem que tinha que ver isso? Procedimento administrativo em contraditório. Começa por aí, tá? PGE, vem cá. Eu, como defensor, sem ser geral, consegui fazer acordo com a PGE para pagar para uma menina atropelada por um preso pensão. PGE, vem cá. Crianças lá, as famílias não têm condição, Defensoria Pública, vem cá. Audiência e conciliação. Não vai trazer a vida, mas é um ato de humanidade, de sensibilidade. Né? É um ato de sensibilidade antes de tudo. Ralf, não é um debate, o governador sim, não vai poder responder. Sim. Então, esse tipo de coisa, sabe, o Piara?
me revolta com o governo, não com o governador. Então, assim, a questão do ataque em relação a ele não tem relação com o impeachment. Inclusive, membro do meu partido entrou, eu não quis assinar. Entrou essa semana com outro pedido, responsabilidade dele, está na razão dele, tudo certo, mas eu nunca mais na minha vida me comprometo aqui, entro com pedido nenhum de impeachment. Né? Me frustrei. O senhor acha que o senhor se sentiu em algum momento usado pelas forças que num determinado momento queriam derrubar Moisés e depois compuseram com ele? Se eu disser que não, vou estar te mentindo. Tu não se sentiria? Me senti. Me senti usado no dia que eu fui fazer a sustentação oral, entro na LESC, abro o celular e o Heron Jordani estava no governo, que foi o grande articulador dentro da LESC no impeachment. Quem que não sabe? Vocês estavam lá mais do que eu, época de pandemia eu não ia lá, eu entrei e fui embora. O grande articulador do impeachment foi Heron Jordani, hoje vice de Jean Loureiro, e foi o grande articulador depois para desfritar o ovo. Né? Quando veio o segundo impeachment, com o Júlio Garcia, o deputado Júlio Garcia estava à época em tornozeleira eletrônica, tinha dificuldade de mobilidade, era o Heron Jordani e esqueci o nome dele, mas conhecido como Mamute, que estavam lá na Assembleia articulando, porque me chegavam essas notícias, né, para segurar o voto dos 4 deputados. Então eu senti, eu tive um sentimento ruim, mas isso foi de menos, né? Isso aí era esperado na política, né? Eu acompanho a política, estou vivenciando há pouco tempo, mas acompanho há um bom tempo. Isso não me irritaria tanto se não chegasse no final do ano passado com meio bi de emenda faltando leito de UTI. Desse meio bi de emenda para os deputados, até porque não vai para a mão deles, né? Vai para as cidades e tal. Mas não pode faltar lei de UTI no estado que tem meio bi para dar de emenda para deputado. Lei de UTI vai custar 200, 300 mil cada um, faltava 20, 60 leitos, 5, 10 milhões resolvia, sabe? Então isso que me dói, por ponto que foi, né? O que motiva a sua candidatura para um partido sem tradição nenhuma, com pouquíssimo tempo de televisão, apenas os debates para aparecer? O que motiva a sua candidatura que é tão improvável que tenha isso? Olha, o que motiva minha candidatura é o improvável. Né? É o improvável, faz parte da política, da vida. Né? Eu cheguei em muitas situações na minha vida de forma improvável. Eu fui defensor geral com menos voto numa lista tríplice, não tinha relação alguma com o governador Raimundo Colombo, não sei até hoje porque que ele me nomeou. Né? E então eu já consegui muitas vitórias sem do nada. Em esporte, enfim, outras questões, eu trago essa mentalidade. Então eu não tenho medo de começar pequeno, até porque eu sou mais alto e mais bonito dos candidatos. Né? A minha esposa ao menos diz isso. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, a questão do plano de governo que eu fiz com muito carinho. Eu sou aficionado pela administração pública, não estava nos meus planos de ser candidato agora, fiz pós-graduação em gestão pública avançada, eu me informo a respeito, procuro saber, porque é um gosto que me vem desde a primeira infância, não sei bem te explicar porquê, talvez pela fervura na época ali dos meus 8, 9 anos, que era da Constituição de 88, um tio meu foi candidato a prefeito de Chapecó, né? Então eu vivenciei muito aquilo e fui acompanhando. E consegui, Piara, modéstia à parte, fazer um senhor plano de governo, não sou eu que estou dizendo. Esses dias eu prestei uma entrevista a uma rádio ali de Itajaí, e o entrevistador disse, olha, a gente está lendo o plano de governo todo mundo, do senhor é o melhor. Ele me falou isso, poxa, isso me encheu de orgulho. E aí eu penso o seguinte, eu acredito que o processo político ele tem etapas. Qual que é a probabilidade? A probabilidade não é que eu ganhe, eu sei disso, pode ser que dê, mas não é. Agora, de participar do debate, além das críticas, mas trazendo, descortinando aí a falcatrua que está virado Estado, mas trazendo as propostas, eventualmente alguém que ganha incorpore. Eu acho que isso é uma vitória pessoal. Eu vi, por exemplo, que eu participei dos 3 primeiros debates, batendo na tecla da governabilidade, da não reeleição, da importância disso no cenário, para não ter rixa com quem está no nível federal, que vai querer competir ao governo. O Jean Loureiro começou a usar. Eu não fiquei chateado, até agradeci por ele no último debate, disse, poxa, o pessoal fala que eu só bato, que eu entrei só para bater, já tem candidato de peso absorvendo minhas ideias. Esse dia eu vi o debate presidencial, que talvez não seja uma ideia só minha, mas eu acredito que no Estado que é a autonomia das polícias, mandato para delegado-geral, para comandante-geral. Eu vi a candidato aquela Passionic, o nome a Soraya, igual a proposta dela, exatamente igual a minha, né? Porra, bacana. Uma parte que você falou, que eu já ia perguntar, o senhor foi defensor público geral, o primeiro concursado. Isso. Antes era o nomeado do Raimundo Colombo, que era o Emmanuel Zuri. Isso, porque não tinha ninguém com estabilidade ainda. E o senhor era o terceiro da lista entre os mais votados da categoria. Uhum. O senhor, como governador, vai nomear o primeiro? Não, eu vou nomear o que eu quiser.
qualquer lista. É uma prerrogativa que eu falei lá no mesmo debate que falaram comigo. Eles me questionaram e sabiam que não ia ser mais votado. Eu digo, olha, a gente está numa instituição que briga pela legalidade, pela legitimidade que vem de lei. Né? Tanto que o Moisés nomeou todo mundo em primeira, agora ele não nomeou na defensoria o mais votado. O mais votado tinha sido corregedor na minha gestão, né? Talvez isso pesou negativamente, embora eu não tenha uma amizade íntima com ele. O atual nomeado foi o mais votado, primeiramente nomeado pelo Moisés no começo do governo. Eles tinham um documento assinado para apoiar o mais votado, chegou nessa, rasgou o documento, cada um por si. Aí é problema deles, enfim, cada um julgue, cada um faça como quer. Eu tenho uma linha desde o começo da minha carreira. Lista tríplice. Né? Ronei Daniele entrou último votado no Tribunal de Justiça, foi um senhor desembargador. Tantos outros. Dalla Brida foi o menos votado na lista dele. Pegar STJ, enfim. É uma prerrogativa do chefe do executivo escolher um dos 3 de lista. Eu, se for governador do estado, eu vou escolher quem eu quiser dos 3. Não adianta vir com esse papo furado de primeiro. Ou mude a lei. É o primeiro, 10. Senão eu vou escolher qualquer um dos 3, o que eu bem entender. Né? Como eu acho legítimo que qualquer um que ganhe faça isso. Candidato, a gente está chegando no final da nossa entrevista, tem 40 segundos, um pouco menos agora. Então eu agradeço a sua participação e esse tempo que o senhor tem para fazer a sua despedida. Obrigado por participar aqui da nossa... Olha, eu quero agradecer a CAT, quero a FEComércio, né, aqui na CAT, né? Eu quero agradecer também tu, Piara, que eu acompanho de muito tempo, né? E às vezes até te incomoda, Piara, acho que não estou de acordo, tá? Mas a gente tem que respeitar o jornalismo, né? Só tem a democracia com o jornalismo inteligente, como tu faz, com críticas e com apontamentos. E é uma honra poder estar aqui na Federação do Comércio e acredito que não há como ter um governo minimamente decente se não caminhar junto com o setor produtivo. Então, assim me despeço. Obrigado, candidato. Obrigado pela participação. Boa sorte na campanha. Muito obrigado, igualmente.